Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Vasco, galera, e mais uma polêmica, né, envolvendo o Maracanã. O Maracanã vai ficar 20 dias interditado e parece que o grande motivo é por causa do jogo do Vasco, né, o Vasco que tem um jogo contra a equipe do Fluminense dia 16 de setembro, né, seria as vésperas do jogo de ida da final da Copa do Brasil entre a equipe do Flamengo e o São Paulo, né, parece que essa interdição também tende a travar esse jogo do Vasco para poder o gramado fica bom, né? E tem uma coisa também, né? Os dirigentes do Fluminense também emitindo nota, falando que o grande culpado pelo gramado do Maracanã tá ruim é do Vasco. Isso daí é uma grande palhaçada, porque o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco jogou um jogo e o gramado já estava castigado, o gramado estava muito ruim, galera. Eu queria que vocês colocassem nos comentários também o que vocês acham do gramado do Maracanã e quem é o principal responsável pelo estado do Maracanã. Uma coisa eu digo, o culpado não é o Vasco jogou um jogo, então não tem como culpar o Vasco por causa disso, né? E vamos acompanhar aqui o programa dos donos da bola do Rio de Janeiro, falando tudo sobre o Maracanã. Sorte sua que não é da Atena, senão eles xingam. Da Atena é brabo. Ó, Fluminense botou lá uma nota oficial, pra muita gente uma nota de repúdio, mas acho que é pesado nota de repúdio, e a gente deu um ganho aqui na parte mais relevante. É claro que eu não vou ler esse pergaminho que o Thales botou aqui, senão acabou o programa também. Não dá pra falar de nada. Mas a parada é a seguinte, ó, vou achar aqui a parte que o Fluminense falou. Esse aqui, o lamaçal que se formou principalmente na área situada do lado norte, foi o legado da decisão monocrática proferida pelo desembargador Najib Slaib Filho. O episódio já seria suficientemente grave, não fosse por um detalhe ainda mais surpreendente. A decisão foi proferida sem qualquer fundamento jurídico, seja de mérito ou processual. Não era cabível a ação. Não houve violação a qualquer garantia constitucional e o magistrado sequer se dignou a receber os advogados do Fluminense. E aí esse início aqui, ó, também é legal. Essa paralisação não estava prevista, decorrendo exclusivamente dos severos danos infligidos ao gramado em razão do jogo Vasco e Atlético Mineiro, o que não surpreende a quem observa os fatos com realismo e respeita o conhecimento dos especialistas. Aí fala da imagem, da transmissão e etc. O Fluminense cita especialista porque, segundo o Fluminense contratou um laudo de um agrônomo, o cara que é especialista em terra, não é grama, é terra, terreno, né? Porque a grama fica na terra. Então tem que ter um agrônomo que entenda, não é só o cara da grama, que senão vai plantar no cimento, não nasce, né? Então, assim, pesadíssima a nota do Fluminense. Queria a opinião dos senhores sobre isso. É mais um capítulo dessa novela. Acho que quem perde somos nós, né? Eu sou contra esse discurso de que o jogo do Vasco ocasionou essa situação do gramado. O gramado já estava ruim, não sou só eu que estou falando, não. Teve jogador do Fluminense falando, a gente vai mostrar daqui a pouco. E eu acho que isso fomenta ainda mais o ódio entre as torcidas que estão envolvidas nesse caso. Eu acho que deveria ser resolvido de uma outra maneira. O Vasco quer jogar no Maracanã, então vamos fazer um pacote aqui, o Flamengo e Fluminense, né? Vamos fazer um pacote de 3, 4, 5 jogos para o Vasco no Maracanã, vamos colocar à disposição do Vasco essas datas, que são as datas possíveis para esses jogos. Porque o que não dá é isso, essa brigaiada danada, é um nota daqui, o outro nota dali, aí vem justiça cá, outra colar, e aí a gente fica aqui tentando falar sobre um tema desse. A gente não tem, Atirson, conhecimento jurídico, que é o que a nota do Fluminense fala. Sim. Dizendo que o desembargador que foi sorteado, o Flávio trouxe a informação pra gente, que por acaso era vascaíno, sócio do Vasco, eu acredito no acaso mesmo, mas no 25 caiu vascaíno. E o cara é desembargador também, não vai manchar a carreira dele, entendeu? Acho que não é por aí. Não tinha como é que ele fala? Elemento técnico pra falar, não, o Vasco pode por isso, por isso. E aí a gente fica de mão amarrada, né? Porque a gente não é especialista também em justiça, de gramado, de laudo, de agrônomo. A gente só pode lamentar essa briga e torcer para que o Vasco entre logo nesse consórcio. Nesse consórcio aí, e aí eles se entendam ali, né, tio? O problema todo que eu consigo visualizar em relação a isso é a falta mesmo de qualidade no próprio gramado. Porque se você tem um gramado com uma qualidade melhor de drenagem, não é possível que uma chuva, foi o quê? 20 minutos? Uma pancada de chuva, você não tenha uma drenagem que consiga fazer com que saia água dali.
Porque se você tem ali a drenagem, se você tem ali todo o mecanismo funcionando bem, a grama não vai ser tão prejudicada como foi. Ali a gente viu que estava realmente ruim pelo fato da água. A água vai sair na grama, vai não sei o que, vai estragando. Pelo fato do problema ter sido dessa maneira. Eu vejo que o problema maior é que o gramado está muito ruim, não é de hoje. Piorou, lógico, piorou. Mas é inegável que aquele jogo prejudicou muito. Prejudicou porque choveu, aí você... Apesar de não ser culpa do Vasco daquilo Não, que é exatamente, horroroso. mas assim, se você joga num gramado com chuva, que tem uma drenagem, que tem um cuidado melhor, você não vai estragar o campo de uma forma que foi desse jeito que a gente está vendo aí no gramado. Porque se você não tem ali, se você tem a drenagem funcionando, tudo, vai ficar ruim, mas não vai estragar tanto, como estragou ali na parte do gol principalmente. A Tamires do Recreio escreveu aqui pra mim, Tamires Teixeira do Recreio. Será que esses 90 minutos do Vasco, pela quantidade de chuva, não estragaram o gramado muito mais do que Flamengo e Fluminense ao longo da temporada? Eu acho que não. Até porque o gramado já estava ruim. Pode estragar ali onde tem a poça d'água, né? E outra, que você se não fica pisando ali, vai ficando terra, jogo, né? Se não tivesse jogo, tivesse chuva, e a chuva que de fato caiu e aconteceria se tivesse ou não jogo, o gramado seria prejudicado, naturalmente. Sim. Tudo bem que o jogo tem uma influência, claro que tem uma influência, mas o gramado já estava em péssimas Porque, condições. olha como tá ruim o gramado. Eu nunca vi alagar o sintético, meu amigo. Ruim. E você acha Aqui que é sintético do lado de se fora. não tivesse parou um jogo, tempão pra fazer essa área obra. estaria assim. Ô, Isso aí Flávio, não dá pra existe, botar cara. girino. Você não Isso sabe o que é aí não girino. Claro que não sei, sabe o que é pô. girino. De resenha tem Girino, girino. aquele girininho, Eu sei, tá? girino porque é girininho, Você porque lá depois vira só as é coisas. tainha. Você gosta do girininho ou girininho? Xerelete. Eu, hein? Já comeu pacu, Respeita aquele a peixe lá do Resende. Nordeste? Já comeu? Pacu bonzão. Olha aqui dá pra pescar rã. Não, então, isso que eu tô falando, isso aí é inadmissível, cara. Você vê um gramado desse formato aí, falando de Maracanã, que é um dos maiores palcos do mundo, cara. Não é somente do Brasil, não, do mundo. E os jogadores Porra, não jogam ali. A gente jogou várias vezes no Maracanã, com chuva, pancada de chuva e tudo. Eu nunca vi o gramado dessa Você forma. é especialista no Maracanã dentro de campo que você jogava. Eu só ficava no banco. Então eu conheço essa área aqui de fora tinha. com a palma da minha Não mão. tinha essa- Eu ficava sentado no banco, ela ficava na minha frente. Não alagava, não. Ali quem tem... Ali fora, Exatamente. eu sou o gerente ali, ô Flávio Mendes. Agora, olha só. O senhor falou aí? Sim. A produção já rapidinho produziu. Paulo Henrique Ganso não concordou muito com essa nota, Eu não. tô falando. Não sei se foi depois que ele falou antes, né? Não, Também a gente ele pode tá falou, fazendo aqui foi agora, foi recente, foi ontem. se Ó, não me engano. Ontem. meio do Fluminense, a entrevista para ESPN, onde foi caso do nosso Rob Porto por muito tempo. Beijo pro Rob Porto, sou fã. Já vem ruim há algum tempo. Não é querer falar mal, não, mas não é de agora. A gente torce tanto que o consórcio cuide bem do gramado e a gente não tenha mais problemas, ora bolas. Vai parar de novo. Acho que é a segunda ou a terceira vez no ano. Quem perde é o torcedor do Fluminense e do Flamengo, que quer acompanhar a equipe no Rio e não pode. Perfeito, Paulo Henrique Ganso. Vou dar aplausos pro Ganso. Aplausos pro Ganso. Galera, pelo menos uma pessoa, né, que sensata, né, que entende, né, que não tem nada a ver com a administração do Maracanã, falando a real, né, que o gramado do Maracanã está ruim há muito tempo, não foi por causa do jogo do Vasco. O gramado já estava ruim quando o Vasco foi jogar. Ah, choveu, beleza, mas o gramado já estava ruim. Não pode querer jogar na conta do Vasco porque o gramado do Maracanã tá um pasto. Não faz sentido. Não faz sentido querer culpar o Vasco, né? É o consórcio do Maracanã que tá péssimo. Tá péssimo, entendeu? Tem que cuidar melhor desse estado do Maracanã e o Vasco tem o direito sim de jogar. Tem direito sim de jogar e eles travaram, né, esses 20 dias aí pro Vasco não poder jogar, entendeu? Porque a desculpa vai ser, o Flamengo vai ter um jogo da final da Copa do Brasil, então o Vasco não vai poder jogar por causa do gramado, entendeu? E a desculpa vai ser essa. Aí o Vasco não vai poder jogar. Mas o Vasco também tem o direito de usar o estádio do Maracanã. A culpa do gramado é culpa da administração péssima. Então não pode querer culpar o Vasco por causa do Maracanã. E o Vasco tem que entrar nessa briga também do consórcio para poder administrar o Maracanã. O Vasco não pode contar somente com o São Januário. O São Januário é a casa do Vasco. Claro, é a casa, um estádio histórico, né? E tem que ter jogo sim, não pode esse negócio de ter preconceito porque tem comunidade próxima, tem que ter jogos sim, sempre teve, mas também tem que ter segurança. Não adianta também continuar essa bagunça, porque todo mundo sabe que o Vasco é uma bagunça. Jogo em São Januário, dá mais torcedor com raiva, é bagunça, não é segurança para ninguém. Nenhuma família quer ir no Maracanã, quer ir no São Januário nessas condições. Mas, na minha opinião, esse momento que o Vasco tá, o melhor lugar para o Vasco jogar é o Maracanã,
né? Eu sei que São Januário é a casa do Vasco, mas pelo menos jogos maiores o Vasco deveria se mandar no Maracanã. Eu sei que não vai ser possível todos os jogos, porque tem o Flamengo e o Fluminense, mas o Vasco pode se mandar os jogos maiores no Maracanã e tem que fazer isso sim, lotar o Maracanã para poder tentar sair dessa situação que o Vasco se encontra, que é a zona de rebaixamento. O Vasco ainda não saiu, tá a 5 pontos sair da zona de rebaixamento, e os 3 próximos jogos, na minha opinião, vai ser determinante para a saída do Vasco da zona de rebaixamento. Galera, e deixa nos comentários a opinião de vocês, qual o melhor lugar que vocês acham para o Vasco jogar, São Januário ou Maracanã. Deixa a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.